Todos, boa tarde. Eu sou a Sofia Machado, do marketing da Danfoss, e gostaria de dar as boas-vindas ao webinar com Gerenciamento do óleo do compressor, com o engenheiro de aplicação Guilherme Torres. Esperamos que esse tema possa fortalecer a aprendizagem e conhecimento de todos os nossos espectadores, e agradecemos pela presença. Antes de iniciarmos, vamos compartilhar algumas informações úteis para incrementar a sua experiência. A visualização que verão poderão estar em posições diferentes. Porém, eu vou explicar para vocês a função de cada uma. No lado esquerdo superior, você verá as webcams dos apresentadores. Logo abaixo está disponível o campo para você enviar as suas perguntas e em seguida temos informações adicionais sobre o tema. Em alguns casos, links para download de materiais. Centralizado, você verá a apresentação. Você poderá deslizar aumentando ou reduzindo este campo. À direita estão disponíveis as informações dos nossos palestrantes. Você poderá entrar em contato com eles no e-mail que está disponível na parte inferior da sua tela. Você poderá personalizar a sua experiência. Também estão disponíveis os tópicos de reação, a pesquisa de satisfação e o certificado no final do webinar. Os tópicos de reação também servem para vocês interagirem com o palestrante. Caso vocês notem que há algum erro na comunicação, na conexão, vocês podem sinalizar. Bom, caso tenham interesse em falar mais sobre o assunto do webinar e agendar uma reunião com o time de vendas, você pode clicar no ícone ou na imagem indicados pela seta. Fale conosco. Avisos gerais. Pedimos que, ao finalizar o webinar, respondam à nossa pesquisa de satisfação, que estará visível em sua tela. A sua opinião é muito importante para nós. Não esqueçam também de fazer o download do seu certificado de participação ao finalizar este webinar. Agora passo a palavra ao Guilherme para que possa seguir com a apresentação. Fala pessoal, boa tarde a todos. Espero que estejam todos bem. Bom, como a Sofia já comentou com vocês agora no início, hoje a gente vai falar um pouco sobre o gerenciamento de óleo num compressor, né? Um pouco da importância e como fazê-lo, tá? Só para avisá-los, caso vocês queiram fazer algum comentário, alguma pergunta, fiquem à vontade para mandar. Eu estou de olho aqui, a gente está de olho, e qualquer dúvida que tiver, a gente vai respondê-los aí, tá certo? Bom, a ideia hoje é a gente apresentar um pouco sobre o sistema de gerenciamento de óleo e o nosso componente, a nossa boia, chamada COM, da Danfoss, que nos ajuda muito a fazer esse tipo de gerenciamento de óleo dos compressores, tá certo? É, Só um minuto. Bom, a gente vai falar, a gente tem uma agenda para seguir aqui, a gente vai falar de alguns tópicos, tá? Primeiro, sobre a necessidade desse item dentro de uma instalação, dentro de um compressor, dentro de um rack, enfim, de uma máquina de refrigeração, de um compressor, né? Uma visão geral dessa aplicação, o design, os recursos e funções da nossa COM, da nossa boia. A gente vai falar um pouco sobre o portfólio e como fazer a seleção, tá? Um pouco dos benefícios dessa tecnologia que a gente utiliza, que é a tecnologia de flutuação, ou seja, de fato uma boia, e um pouco de aplicações e funcionamento, certo? Quando a gente fala da necessidade de gerenciamento de óleo, a gente parte para. A gente pode ter dois tipos de sistemas de gerenciamento de óleo. Um que a gente chama de passivo, onde eu não tenho nenhum agente que de fato controle o óleo que retorna para o compressor. A gente vê alguns sistemas de refrigeração sendo aplicados, é essa imagem da esquerda aqui, deixa eu ver se eu consigo pegar o pointer. É essa imagem da esquerda aqui, que vocês estão vendo. Repare que eu tenho aqui a descarga dos compressores, eu tenho um separador
E na saída do meu separador, eu tenho um filtro de óleo, né, e uma linha de retorno de óleo que está interligada na sucção dos compressores. E eu faço aqui uma equalização de óleo dos cárteres, né, uma equalização dos cárteres dos compressores. Esse tipo de sistema de gerenciamento de óleo não é muito indicado, principalmente quando a gente está trabalhando com expansão direta em linhas longas, tá? Porque a gente tem pouco controle, de fato, sobre o gerenciamento do óleo, sobre o óleo que está retornando, se eu vou ter falta de óleo ou não, a gente não consegue enxergar e não tem nenhum mecanismo de proteção caso falte óleo nos compressores, tá? E a gente tem o sistema de gerenciamento de óleo que a gente chama de ativo, que é essa imagem da direita. E é esse que a gente vai abordar hoje, né? E como que funciona, mais ou menos? A gente tem a descarga dos compressores, independente de quantos compressores eu tiver. Eu tenho aqui o meu separador, que pode ser um separador com reservatório, enfim, um separador de óleo. Eu tenho uma linha que sai desse separador e distribui para os compressores. E cada compressor vai ter o seu regulador de nível de óleo, que no caso é a COM da Danfoss, né? A nossa boia. Então repare que eu não faço o retorno de óleo pela sucção, né? Nesse caso eu estou fazendo o retorno de óleo pelo visor de óleo e sendo gerenciado pela boia. Tá? Então esse é o nosso sistema que a gente conhece, que a gente chama de sistema ativo de gerenciamento de óleo. Bom, por que a gente deveria usar os reguladores de nível de óleo, né? Para quem não conhece, a Acercom, ela é uma associação europeia de fabricantes de componentes de refrigeração. E ela tem alguns guidelines, alguns guias de aplicação de vários componentes, tá? Um deles é de gerenciamento de óleo, da boia de gerenciamento de óleo. E ela fala algumas coisas interessantes, né, que a gente deveria aplicar para ter uma boa prática de controle de óleo no compressor, tá? Então, primeira coisa que ela fala é que é uma demanda crítica e que na maioria das vezes arranjos de equalização simples podem não ser o suficientes, que é aquilo que a gente acabou de mostrar no sistema passivo, né? Na grande maioria das aplicações, o sistema passivo ele vai sofrer com falta de óleo e eu não tenho nenhum tipo de controle se faltar óleo no compressor, nenhum tipo de proteção para que o compressor pare, né? Então, eu posso acabar tendo falta de óleo, o compressor continua funcionando e vai ocorrer a quebra. Ela também recomenda que se eu tiver mais de um compressor no mesmo equipamento, que eu instale que eu gerencie, né, que eu faça o gerenciamento do óleo em cada um dos compressores de forma separada e não somente como a gente viu no sistema passivo, um tubo de equalização de óleo, tá? Então, aqui ela também fala que é uma solução muito comum, a gente vê aplicado isso bastante, não só na Europa, mas aqui no Brasil também, que o reservatório pode ou não ser integrado ao separador de óleo. Então a gente vê alguns casos que o separador já tem um tanque ali na parte de baixo dele, em outros casos não, eu tenho só o separador e ao lado do separador ou em outro lugar ali próximo no rack, eu tenho um tanque de óleo para fazer essa acumulação, né? E desse tanque vai sair para eu alimentar os compressores. Mas de fato é um sistema muito parecido com esse da imagem ao lado, tá? Enfim, e aqui ela até fala, tanto faz a solução, ambas as soluções garantem uma distribuição adequada de óleo para cada compressor, contanto que você tenha, claro, um bom projeto, né? E um controle de óleo para cada compressor, certo? Bom, aqui ela fala também um pouco de quais são as necessidades de um projeto ou as necessidades de um equipamento quando a gente fala de fazer o controle de retorno de óleo, o gerenciamento do óleo, né?
garantia contínua do nível de óleo correto nos compressores, otimizando a operação e garantindo uma vida útil longa do compressor. Esse é o principal objetivo, né? Fazer com que o compressor funcione a maior parte do tempo possível, garantindo o óleo, garantindo a lubrificação e que ele tenha uma vida longa, que ele não quebre por falta de óleo ou por falta de lubrificação. Garantia da confiabilidade e da função de alarme, se caso eu não tiver a condição de óleo adequada, ou seja, se eu tiver com nível baixo de óleo, tá? E, no final, como eu já falei, garantindo o melhor tempo de atividade, evitando paradas desnecessárias e garantindo que o compressor funcione a maior parte do tempo possível com óleo dentro do cárter, tá? Aqui eu tenho uma imagem de como acontece mais ou menos a medição, a gente vai falar um pouco mais para frente, com mais detalhes, mas de como acontece mais ou menos a medição. A gente tem ali, de fato, 3 zonas onde o controle de óleo vai funcionar, onde ele vai ficar monitorando, né? Uma zona que a gente chama de normal, uma zona que a gente chama de crítica, que é essa amarela, e uma zona que a gente chama de alarme, que é essa zona vermelha. Ou seja, se eu tiver nessa zona vermelha de nível de óleo dentro do compressor, a boia vai entrar em alarme, vai desligar o compressor e vai acionar um alarme para que eu tome alguma providência, certo? Uma visão mais geral da aplicação, eu trouxe aqui duas aplicações. A mais comum que a gente tem é essa primeira, principalmente aqui no Brasil, que é o sistema típico de óleo chamado de alta pressão. Que, de fato, o que que é? É quando eu tenho o meu separador ou o meu reservatório de óleo, meu tanque, na mesma pressão de alta do compressor, certo? O separador está ligado na linha de descarga, então ele vai manter a mesma pressão da linha de descarga. Eu tenho saindo do meu separador ou do meu tanque uma linha de óleo para vir para as boias, tá? E essa linha ela está pressurizada com a mesma pressão do separador ou do tanque, que é a mesma pressão do compressor. Então, assim, essa linha é uma linha de alta pressão, né? A gente chama uma linha de alta pressão. Quando eu preciso de óleo no compressor, a boia identifica que eu preciso de óleo no compressor, ela abre e, pela diferença de pressão, o óleo que está aqui no reservatório vai migrar e vai ser injetado dentro do compressor, tá? A gente tem um outro sistema de gestão de óleo que a gente chama de sistema de baixa pressão. Não é tão aplicado no nosso dia a dia aqui no Brasil, mas é onde eu tenho uma válvula de alívio para deixar o separador de óleo mais ou menos na pressão de sucção. Então eu tenho uma equalização, uma válvula que vai fazer essa equalização e eu vou deixar o meu tanque ou o meu separador na mesma pressão de sucção, certo? E o resto do funcionamento é o mesmo. Ele não tem uma alta pressão na linha de óleo, mas ele tem uma pressão um pouco mais alta do que a linha de sucção. Para quando a boia abrir, preciso injetar óleo no compressor e a boia abrir, eu tenho a pressão suficiente para injetar o óleo dentro do cárter do compressor, tá certo? Aqui eu trago também mais algumas informações sobre a aplicação, tá? Da nossa boia, da COM. Então, por exemplo, para a grande maioria dos fluidos refrigerantes que a gente tem hoje no mercado, inclusive os naturais, tá? Propano, CO2, os halogenados quase todos, HFOs, enfim. Compatibilidade do meio dos óleos, né? Os óleos minerais, sintéticos, os óleos éster e outros. E compatibilidade com os compressores. Então, a nossa boia com ela é compatível com todos os tipos de compressores. Então, compressor fixo ou variável, compressores inverter, compressores herméticos e semi-herméticos, ou seja, compressores scroll, compressor pistão, pistão semi-hermético, pistão hermético, tá? Ele é compatível com todos esses compressores, certo? Bom,
do que é composto a nossa COM, a nossa boia, a boia da Danfoss, né? Então, ela é uma boia com um visor, ela tem um visor aqui, tá? Que a gente consegue ver o nível de óleo lá dentro. Dentro desse visor, a gente tem uma boia, uma boiazinha mecânica, só que essa boia mecânica, ela está interligada, deixa eu ver se eu mostro nessa imagem, aqui, ó, esse Hall Level Sensor. Essa boia mecânica, ela está interligada com um sensor magnético, tá? Então, conforme essa boia se movimenta, lá dentro da parte eletrônica dela, aqui, ó, essa Electronic Unit, ela tem um sensor magnético que está me mostrando as posições que o nível de óleo tá. E dependendo da posição que o nível de óleo tá, eu vou fazer a injeção de mais óleo de uma maneira diferente, tá? A gente vai avaliar isso um pouco mais à frente. Então, o que mais que eu tenho? Na entrada de óleo, eu tenho um filtro, tá? Isso não quer dizer que eu não precise usar um filtro na saída do separador, tá? Esse filtro aqui é um filtro que a gente coloca e é importante tê-lo, principalmente para a segurança da boia, da COM, tá? Então, a gente vem com um filtro, então se por acaso não estiver injetando óleo, dá uma verificada nesse filtro, como que ele está. A válvula solenoide, que de fato vai fazer a abertura, né, da passagem do óleo ou do bloqueio do óleo para dentro do compressor. A parte da carcaça, a parte eletrônica que está aqui dentro e uma peça extremamente importante, que é o adaptador do compressor, tá? Como que funciona esse adaptador do compressor? A boia, ela é comercializada e você vai encontrar ela sem o adaptador do compressor. Via de regra, sem o adaptador do compressor. E para cada modelo de compressor que você for utilizar, você vai ter um adaptador diferente. Então, por exemplo, meu compressor ele tem o visor de óleo flangeado. Você vai colocar o adaptador flangeado. Não, ele tem o visor de óleo com rosca, então tem um adaptador com rosca. Tem um adaptador que ele é com rosca e ele é alongado, ele é mais prolongado, porque dependendo do compressor, se for um adaptador mais curto, a boia bate no compressor. Então, tem todas essas variações. Mais para frente, eu vou mostrar para vocês como que a gente faz a seleção. A gente tem uma tabela, né, de seleção para cada modelo de compressor que você vai usar, qual adaptador que você precisa comprar, tá certo? Então, só dando uma recapitulada no que tem aqui, a entrada de óleo com filtro, que é um filtro lavável, enfim. Um ponto importante, tá? O sensor magnético que eu comentei é um sensor com 256 pontos de medição. Existem algumas boias hoje no mercado que fisicamente ela pode ser até parecida com essa boia da Danfoss, só que a quantidade de pontos de medição não são 256 pontos, tá? Algumas são 8 pontos, outras são 16 pontos. Essa nossa tem 256 pontos de medição. E o que isso me ajuda, Guilherme, essa quantidade de pontos de medição? Ela tem uma inteligência dentro da parte eletrônica para conseguir ler, dependendo de como que está o nível do compressor, como ela tem essa sensibilidade de saber exatamente onde está o nível, eu consigo saber se a boia vai injetar de forma rápida ou se ela vai injetar de forma devagar ou se ela vai injetar de forma urgente, se ela perceber que o nível está muito baixo, muito crítico, ou se não, se o nível baixou um pouco, se ela pode injetar de forma mais lenta. Tudo isso para melhorar a performance da injeção de óleo e o gerenciamento de óleo do compressor, tá? O que mais? A bobina, a gente pode ter ela 24 volts ou 230 volts, tá? Para atender todas as aplicações necessárias aí, né? Toda a parte de carcaça é em alumínio, com as indicações em LED, né? Então, toda a parte de carcaça em alumínio permite que eu tenha um corpo mais leve da boia, né? Certo? Que mais? Aqui falando da unidade eletrônica, a gente não vai entrar nesse detalhe agora.
Aqui os adaptadores que eu falei, os adaptadores do compressor para fácil configuração ou para fácil seleção, tá? O visor, para a gente ver o óleo diretamente lá dentro, além da boia que a gente vai conseguir ver, a boia mecânica, a gente vai conseguir ver o nível de óleo. E a gente tem a aplicação dela para 2 níveis de pressão, tá? Por que 2 níveis de pressão, Guilherme? Principalmente quando a gente está usando fluidos halogenados e quando a gente está usando fluidos naturais, como por exemplo o CO2, tá? Quando a gente usa CO2, principalmente CO2 transcrítico, a gente pode acabar caindo no nível de pressão mais elevado. Então a gente consegue atender todas as gamas de pressão com essa boia, tá? Ó, só a gente vai tem um slide para falar disso, mas só para já mostrar aqui, como ela tem 256 pontos de medição, a lógica de ligação, mitigação de risco do compressor em funcionamento sem óleo. Lógica de injeção de emergência, ela elimina o atraso do tempo de injeção quando o compressor de velocidade variável, por exemplo, acelera. Só que a gente vai ver um gráfico um pouco mais para frente para falar mais um pouco disso no detalhe. Só que assim, ela consegue fazer a injeção de óleo em tempos e maneiras diferentes, dependendo de como ela identifica que está caindo o nível de óleo dentro do compressor, tá? Aqui tem uma foto para a gente ver como que funciona a parte interna. Então eu tenho a boia mecânica e aqui no fundo dela um ímã, que a gente chama de sensor Hall, que é um sensor magnético para medir todas essas 256 pontos de medição. Bom, aqui mais um pouco sobre a parte das funções, né? A gente vai ter, quando a gente faz a seleção dessa boia, eu falei, a gente tem que selecionar a boia, o adaptador do compressor e 2 cabos, que seriam um cabo fonte de alimentação e um cabo de relé, um cabo para enviar os alarmes que eu preciso para o compressor, para um compressor, ou enfim, para tirar o compressor de funcionamento, ou para enviar o alarme para um controlador, ou para simplesmente acender um LED no painel elétrico, enfim. Então eu tenho que me atentar com o cabo de alimentação, que é esse cabo de baixo aqui no desenho, e com o cabo de relé, que é o cabo que vai enviar os sinais, tá? Então aqui a gente consegue ver mais ou menos o esquema elétrico de funcionamento. Então, por exemplo, se ele o 1 é o que eu vou ligar o comando do meu compressor, no borne 1. E o borne 3 é o borne de alarme. Então, se ele tira a alimentação do borne 1, ele derruba o compressor e liga o alarme, certo? Liga esse alarme, enfim, em algum lugar, ou num LED ou num controlador qualquer, certo? Aqui, algumas particularidades da Com, aqui eu trouxe a Com 20, tá? A Com 20, ela é a boia que está preparada para trabalhar até 130 bar, tá? De operação. Então é a boia com a pressão mais alta, é a boia que a gente mais indica e a que a gente mais utiliza, porque ela pode ser aplicada em qualquer tipo de aplicação, tanto para halogenado como para CO2, enfim. Aqui traz algumas informações importantes, como por exemplo a tensão, né? Como eu falei, 24 volts ou 230 volts. Aqui é 60 Hz, tá? Pode desconsiderar, é 60 Hz, ela funciona com 60 Hz normal. 11 VA de consumo de energia, então é um consumo baixo. Os fluidos refrigerantes que ela pode trabalhar, a compatibilidade dos óleos, a gente já tinha visto, né? E dos compressores, enfim. Aqui um pouco mais de informações de features, né? De informações sobre esse produto. Aqui eu trago mais uma parte um pouco mais aplicada de como que ela vai funcionar de fato na injeção, né? Então aqui eu trouxe principalmente a medição, a injeção normal, a condição de funcionamento normal da boia, tá? Então, como que ela funciona? Funcionamento padrão. Instalei a boia, botei para rodar, o compressor já está funcionando. Como que essa boia funciona?
Se o nível fica abaixo de 40%, a função de injeção é iniciada. E com atraso de 10 segundos, esse atraso é um tempo, né? É um tempo de 10 segundos. Ela, assim que identificou, ela conta 10 segundos e inicia a injeção, tá? Para garantir o nível de óleo, certo? A injeção continua até que o nível de 60% seja alcançado, ou seja, até que a gente entre nessa faixa verde, tá certo? E se o nível ficar abaixo de 25%, a função de alarme é iniciada e após 80 segundos ativa o relé de alarme, tá? Isso é importante para evitar uma condição de funcionamento específica sem óleo, tá? Ou com nível de óleo baixo, certo? E esse tempo de 80 segundos é para que eu não tenha um transitório de, de baixo nível de óleo e ela acabe desarmando, tá certo? Tirando o funcionamento na condição normal, a gente tem mais alguns tipos de funcionamento, tá? Que eu não trouxe tão detalhado, mas dá para a gente comentar aqui, só para vocês saberem que a boia pode funcionar. Como eu comentei, ela tem todos aqueles níveis de medição, ela consegue entender como fazer um pouco melhor a injeção de óleo, tá? Então, a lógica de startup, essa lógica é uma lógica interessante para assim que o equipamento que é ligado na energia elétrica, a primeira vez que ele é ligado na energia elétrica, ele vai funcionar com esse perfil, tá? Ele vai entender que é uma lógica de startup. Então, durante a primeira instalação do controlador de óleo da nossa boia com, os tempos de atraso são eliminados. Ou seja, se o nível estiver abaixo de 40%, a função de injeção é iniciada imediatamente. Ela perde esses 10 segundos de delay, né? Ela perde esses 10 segundos de ativação, de tempo de ativação para começar a injetar, e o óleo é injetado de forma instantânea, tá? Imediatamente. E se o nível estiver abaixo de 25, o alarme vai ser ativado também imediatamente, sem o tempo sem a contagem do tempo de 80 segundos. Então, é a lógica de startup. Para evitar que no startup, por exemplo, a gente acabe rodando com compressor sem óleo, tá? E por último, a gente tem aqui a lógica de injeção de emergência. Quando um compressor, por exemplo, ó, isso aqui é um caso de exemplo, né? Quando o compressor de velocidade variável, um compressor inverter, está acelerando e o nível de óleo cai num tempo muito curto, há uma injeção imediata sem atraso na injeção, só para garantir que aquele óleo que saiu na aceleração do compressor inverter seja reposto de forma pontual e de forma muito rápida, tá? E aqui abaixo ela segue os outros tipos de funcionamento normal, abaixo de 40% e abaixo de 25% com os alarmes, igual a gente já tinha visto nas outras aplicações, certo? Claro, tem muito mais detalhe de funcionamento que a gente pode falar dessas condições de funcionamento, tá? Eu trouxe três que são as principais e que são mais interessantes para a gente entender que a boia pode se comportar ela pode se comportar de forma diferente dependendo de como que o compressor está funcionando e do que está acontecendo com o nível de óleo, tá certo? Bom, de forma bem resumida, como eu comentei, a gente para fazer a seleção da nossa boia, a gente precisa do quê? A COM, que tem até escrito aqui embaixo, ó, Compressor Oil Management, que é gerenciamento de óleo do compressor. Então a gente precisa da boia, do adaptador e dos cabos. Lembra, são dois cabos: o cabo de relé e o cabo de alimentação, tá? Então aqui só para a gente se lembrar de como que a gente vai fazer a seleção. E aí os diversos adaptadores que a gente pode ter, tá? Então aqui eu trago algumas fotos dos exemplos, ó. Então, por exemplo, eu tenho aqui a Com 20, né? Uma boia padrão Com 20, que é com a pressão de 130 até 130 bar. Os adaptadores,
dos compressores, tá? Então aqui a gente traz um flangeado e aqui a gente traz um com rosca. E aqui os cabos, esse de baixo de alimentação e esse de cima de relé, tá? Outra coisa, a gente pode ter também, a gente tem, né? Você pode adquirir as spare parts, ou seja, o visor, as gachetas, o filtro, a bobina, tudo isso de forma separada, tá? Então, como spare part, como peça de reposição. Bom, como eu comentei, a gente tem diversos tipos de adaptadores para se adequar a qualquer tipo de compressor do mercado, tá? Falando de compressor de refrigeração, não importa a marca, não importa o modelo, se ele precisa de gerenciamento de óleo, a gente tem um adaptador que vai servir nele, seja ele scroll, seja ele semi-hermético, seja ele pistão, seja ele hermético, seja ele, enfim, qualquer modelo de compressor que pode receber uma boia de óleo, a gente tem um adaptador para isso. A única coisa que a gente precisa se atentar é como fazer essa seleção, tá? Então aqui, por exemplo, eu trouxe uma tabela de seleção para os compressores Bock. Mas assim como a gente tem essa tabela de seleção para compressores Bock, a gente tem para qualquer outro tipo de compressor do mercado. Então, por exemplo, nossos compressores Bock, se eu estiver trabalhando com um compressor, por exemplo, da família HGX ou HG, que é muito comum também, HG ou HGX, enfim. Vamos pegar um HGX, por exemplo, 12, que é o tamanho menorzinho que a gente tem, eu sei que o adaptador que eu vou usar é o AD118, tá? O AD118 é um adaptador que ele com uma das pontas rosca, tá? Então eu sei que esse compressor Bock tamanho 12, ele tem um visor de óleo, ele é rosqueado, ele não é flangeado, tá certo? Agora, se eu pegar um compressor maior, pode ser um HGX, só que com corpo 4, família 4, 44, por exemplo, ou um 56, ou um 66, ou até um 8 cilindros, eu não vou mais usar o AD118, que é rosca. Eu vou ter que usar o AD000, que é flange. Repare, um dos flanges é o lado da boia, e sempre vai ser flange o lado da boia. O outro lado é o lado do compressor. Então, nesse caso aqui, ó, eu tenho, no caso dessa seleção para um compressor Bock, eu tenho a opção dele curto, a ponta é rosca, mas ele é curto, eu tenho a opção alongada e eu tenho a opção flangeada. Com esses três modelos eu cubro boa parte do portfólio da Bock, tá certo? Só lembrando que Bock são os compressores semi-herméticos da Danfoss, né? Hoje a Bock é Danfoss, então são os compressores semi-herméticos da Danfoss, certo? Só para mostrar para vocês, a gente tem, a gente não vai entrar no detalhe, mas para cada modelo de compressor e cada fabricante de compressor, a gente consegue definir qual é o tipo de adaptador que você vai precisar e que você vai precisar comprar para servir naquele compressor e naquela família que você está utilizando, tá certo? Bom, aqui a gente entra mais na parte de algumas melhorias e alguns benefícios que a gente tem em utilizar esse tipo de controle de nível de óleo, né? Que, que transfere um pouco mais de confiabilidade, principalmente se a gente comparar a quantidade de pontos de medição, garantindo que eu tenho uma injeção adequada, independente da situação que meu compressor estiver, e principalmente se eu comparar com o sistema passivo, onde eu não tenho nenhum gerenciamento de óleo, só o sistema de equalização dos cárteres, né? Então eu tenho uma alta confiabilidade do sistema, tá? Um sistema plug and play, ou seja, que é fácil de eu fazer a instalação, é muito simples, não requer tanta engenharia ou tanto selecionamento, eu só preciso tomar cuidado com qual compressor que eu vou estar usando e qual adaptador que eu preciso comprar para colocar naquele compressor que eu estou aplicando, certo?
Aqui o que a gente chama de design orientado para aplicação é uma otimização. É um produto que foi otimizado, não só a parte mecânica, mas principalmente a parte eletrônica. Essa inteligência de injeção foi otimizada para nossa aplicação, certo? Eficiência energética, ela tem o menor consumo em operação da bobina, né? Uma bobina bem com a potência bem baixa. E a gente tem aplicabilidade global, ou seja, o que isso quer dizer? Aplicabilidade global. Para quem precisar dos certificados de qualidade, certificados de qualidade da União Europeia, enfim, de qualquer tipo de certificado de qualidade, a gente consegue aplicação, a gente tem aplicação para isso, tá? É uma boia que é aplicada e validada no mundo todo, por isso que tem todos esses certificados. Para finalizar, só retomando, se encaixa em diferentes marcas de compressores, isso não é um limitante, tá? E com um melhor desempenho geral da categoria, como eu falei, por causa da inteligência de injeção de óleo, tá? Então, mais alguns features aqui do que a gente já tinha falado. Bom, sobre o produto e a aplicação, era isso que eu tinha para falar. Eu espero que tenha ficado claro para vocês e tenham entendido de fato as diferenças do produto e da aplicação, a importância da aplicação do controle de óleo em compressores, né, em sistemas de refrigeração. E se alguém tiver alguma dúvida, quiser fazer algum comentário ou contribuir de forma pelos comentários aqui, pelas perguntas, né? Vocês podem colocar ali na caixa de perguntas que eu vejo aqui o que vocês colocam e eu consigo respondê-los. A gente tem uma pergunta aqui. O COM, ele é bivolt? Ele pode ser 24 volts ou 220 volts, tá? Então você precisa escolher quando você vai comprar, você vai escolher o código que seja adequado para o que você tá aplicando, ou 24 volts ou 220, porque é o mais comum do mercado, né? A gente ter o comando em 24 volts ou a gente ter em 220, tá? A gente tem as duas aplicações. Uma coisa interessante, eu até esqueci de comentar, a Danfoss ela fez um kit do COM que, dependendo da sua aplicação de compressor, você pode escolher comprar o kit, tá? O kit já vem com a boia, com o adaptador e com os dois cabos, tá? Então, quando você for adquirir, pergunte lá para onde você for comprar, para o seu representante ou para o seu vendedor, se ele tem o kit e se o kit que ele tem se adequa para a sua necessidade daquela aplicação, tá? Outra, se por acaso o kit não servir, aí sim, você pode partir para comprar os componentes separados, certo? O Mais uma Eduardo pergunta perguntou aqui. aqui se é só a bobina que muda. É só a bobina que muda. No caso, se é 24 ou 220, é justamente a bobina. Mais alguém? Bom, pessoal, eu agradeço pela paciência de vocês, pela audiência. Se ninguém tiver mais nenhuma pergunta, eu fico à disposição aí, tá? Ah, tá, temos mais uma pergunta do Danilo. Pode ser utilizada nas unidades Optima Inverter? Qual o custo-benefício nesse caso? Tá, sim, pode ser utilizado nas Optimas Inverter, não tem problema nenhum. Só com relação ao custo, a gente precisa analisar mais pontual, Danilo, qual que seria o custo para essa aplicação, tá? Legal. Mais Bom, uma do. enfim, o Aurélio perguntou aqui, né? Por conta da racionalização de estoque, não deveríamos só comercializar a com 20 e parar com a com 10? Exato, Aurélio, e é exatamente isso que a gente está tentando fazer. A gente, como eu falei ali um pouco mais cedo na apresentação,
A gente justamente selecionou a Com 20, porque a diferença de custo entre a Com 10 e a Com 20 não tem diferença prática nenhuma. Então, assim, para a gente otimizar e ter o produto mais fácil para todo mundo, né? E otimizar estoque, otimizar a parte de distribuição, vendas, não só o estoque Danfoss, mas o estoque dos nossos clientes, a ideia é usar só a 20, né? Que é para mais, que é para pressão mais alta. Certo? Bom, é isso, Sophie. Tem mais uma pergunta aqui O sobre Eduardo o... perguntou: Isso. temos acesso à referência cruzada dos adaptadores? Sim, vocês têm acesso. Eu não sei se vocês têm acesso a essa apresentação, acho que não. Mas se você mandar o e-mail ali, quando a Sophie falou no começo, a Sofia falou no começo que você tem um e-mail que você clica para mandar o e-mail para Danfoss. Então você pode clicar naquele e-mail e pedir a referência cruzada dos adaptadores. A gente encaminha de volta, não tem problema nenhum. Isso, inclusive, é importante que vocês tenham, né? Para que vocês apliquem em qualquer modelo de compressor. Certo? Bom, gente, muito obrigado pela paciência, pela audiência de todos vocês. Espero que vocês tenham gostado da apresentação e que vocês façam uma boa aplicação do produto, tá? É um produto bem versátil, a Delphos está trazendo, né? Já tem alguns meses aí. E qualquer dúvida que vocês tiverem na aplicação ou na seleção, vocês podem entrar em contato ou comigo ou com qualquer agente da Danfoss, com representante, ou até mesmo com o saque da Danfoss, tá? Vocês devem ter acesso aí ao saque da Danfoss, né? Ou ao 0800 ou ao e-mail do saque, e vocês podem mandar e o pessoal vai responder vocês com essa parte de selecionamento, enfim, com toda a seleção que vocês vão precisar. Tá certo? Agradeço mais uma vez e até a próxima. Obrigada, Guilherme. A gente teve um feedback positivo aqui. Temos vendido os kits em 24 e 220 volts para várias aplicações e já tivemos um retorno positivo da facilidade na instalação e eficiência no funcionamento. Muito bom. Ah, que legal, É, legal, muito bom. muito bom. Agradeço, Guilherme, pela apresentação. Eu espero que este webinar tenha sido de grande valia para todos vocês. E antes de nos despedirmos, eu gostaria de falar um pouco com vocês sobre o nosso aplicativo do RefTools. É um aplicativo móvel, gratuito e essencial para técnicos de refrigeração e ar-condicionado. Oferece acesso rápido a ferramentas, informações e suporte diretamente no campo. Disponível para Android e iPhone. Acesse a versão web ou baixe o aplicativo agora mesmo. Gostaríamos de convidá-los a seguir as nossas redes sociais. Também convidamos para que se inscrevam em nosso canal no YouTube. Lá vocês podem encontrar webinars gravados, cursos, treinamentos e lançamentos mais recentes e outras novidades. No nosso site, digite Revista Solutions na barra de pesquisa e vocês terão acesso a muitos cases de sucesso também. Em continuação, apontem a câmera do celular no QR Code ao lado para acessarem a nossa agenda de webinars em nosso site. Ou, caso prefira, poderão acessar o site digitando em seu navegador, webinar.danfoss.com.br, e poderão se inscrever gratuitamente em todos que quiserem. Para finalizar, se tiverem alguma dúvida, entre em contato conosco pelo serviço de atendimento ao cliente. Aproveito a oportunidade para convidá-los a ouvir o nosso podcast Dribladores da Refrigeração. Não esqueçam da pesquisa de satisfação e o download do seu certificado de participação. Novamente, agradecemos a participação de todos e até logo.